Se você é um estudante de idiomas, inglês ou alguma outra língua, tem uma camada do processo de aprendizado da sua língua que, muito provavelmente, você está negligenciando. Eu falo isso muito provavelmente porque a maior parte das pessoas não faz essa parte, que é a da leitura. Ler na língua em que você está estudando. E eu vou começar esse vídeo lendo um comentário do Diogo Correia, 1399, que deixou um comentário no meu vídeo de ontem e até me inspirou para falar sobre isso. Eu tô com muita cabeça na leitura para esse ano de 2026 também, vou comentar um pouquinho sobre o que eu estou lendo, o que eu vou continuar lendo. E esse comentário dele caiu como uma luva para eu puxar um gancho para esse vídeo. Ele perguntou o seguinte: Vinícius, estou lendo um livro em inglês. Ponto por isso, já muito bom. Eu devo sempre ler, independente se estou entendendo cada palavra ou frase, ou eu devo ir parando e pesquisando cada uma? O que eu tenho feito, o que eu tenho fazendo é seguir, o que eu venho fazendo é seguir lendo, independente se estou entendendo tudo. E só no fim de cada capítulo eu volto procurando as coisas que eu não entendi. Bom, a parte final do comentário dele direciona para o que eu acredito em relação a isso, tá? Vamos lá. Quando você está lendo alguma coisa em inglês ou quando você está assistindo uma série, por exemplo, tá lá as legendas da transcrição exata em inglês também, você não deve ficar parando e pesquisando cada coisa nova que aparecer, ok? Se for no livro, não é 30 palavras na página que você não conhece, você não deve parar 30 vezes para pesquisar as 30. O que eu vou te sugerir? Vamos lá. Quando você está lendo, por exemplo, está lendo O Pequeno Príncipe em inglês, ou está assistindo a sua série Big Bang Theory em inglês, aquele não é um momento de pausa, pesquisa e dicionário. Aquele é um momento de imersão massiva. Imersão massiva. Então deixa as horas passarem, deixa essas horas acumularem, deixa o tempo ir rolando, sem ficar pausando, sem ficar voltando o tempo inteiro. Não é sobre isso, não é sobre um momento de estudo, necessariamente, esse momento. É um momento de consumo e imersão. Então deixa o idioma entrar sem ficar pesquisando tudo. O que você pode fazer? Para cada momento desse seu de leitura, de livro ou de série com legenda, por exemplo, assumindo essa imersão massiva, o que você pode fazer é tirar daquele momento uma coisa nova que você encontrou. Leu 4 páginas de um livro em inglês. Em vez de querer pesquisar cada uma das novas palavras que apareceu, escolha, 2 ou 3 que você achou mais relevante ali e sublinha, deixa guardado, deixa separado. Pouquinho, 1, 2 ou 3, de um grupo de várias que você não entendeu. Você pode escolher dentro dessas aí para ir mais a fundo, as que você achou mais relevante para você, parece que essa aqui eu tenho chance de precisar usar, então isso aqui é mais relevante. Você achou mais interessante dentro daquele contexto, seleciona um pouquinho. Essa sim você pode separar para em outro momento, ou já naquele momento depois de você parar de ler ou de assistir. Aquelas você pode, por exemplo, jogar numa inteligência artificial. ChatGPT, por favor, me gere 5 frases a mais com essas 3 palavras aqui que eu aprendi. 3 vezes 5, ele vai te gerar 15 sentenças. Você pode copiar essas sentenças para um caderno. Você pode adicionar essas frases no seu Anki. As estruturas que ele criar dentro daqueles exemplos, você pode pesquisar mais a fundo dentro deles. Você pode fazer isso. Mas não faça com todas. Porque se você fizer com todas, você vai ficar pausando e um livro que poderia demorar 2 semanas para você ler, você vai demorar 6 meses, ou você vai abandonar antes de terminar, porque é muito cansativo o processo de pesquisar tudo. E tem outro motivo também, neurológico. Você não vai reter tudo de novo de toda a sessão de leitura massiva de algo que está na língua que você está estudando. Não dá para reter tudo de coisas novas. Então, escolha pouquinho. 1 palavra, 2, uma estrutura, beleza? Pequenas porções nesse aspecto. Quando eu tô parando para ler, e aqui esse aqui é o livro de italiano que eu já comecei a explorar, mas que eu vou seguir a fundo ao longo de 2026, né? Ele é de textos, ele é de histórias. Fala um pouquinho sobre histórias, sobre comida italiana, fala sobre alguns personagens. No começo ele tem algumas histórias fictícias também, umas crônicas. Aí beleza. Se eu pego uma estrutura para ler, partito da quarto, presso Genova, il 5 maggio, con mille uomini, Garibaldi sbarca a Marsala, in Sicilia, l'11 maggio. Vamos supor que eu leio todo esse bloco, um grande bloco aqui que parece ter umas
12 linhas. Eu posso escolher aqui uma, duas coisas que eu achei mais interessante e pesquisar mais a fundo se eu quiser. Eu posso só sublinhar e deixar quieto também, para depois em um outro momento em que vou abrir esse livro só para ir nas coisas que eu sublinhei. Aí sim, você pode deixar as coisas que são novas para você sublinhadas e elas ficam lá à disposição para quando você abrir o seu livro especificamente para pesquisar coisas aqui dentro para vou fazer um momento de estudo de palavras novas. Abre o seu livro, vai direto nas coisas que já estão sublinhadas, pesquisa a partir delas assim. Mas no momento da leitura, leitura massiva. Senta lá e fica 20 minutos lendo. Leitura massiva é muito importante, tá bom? O que você vai ler? Cara, o que eu te sugiro é que você leia o que você gosta de ler. Eu queria ter comprado um livro em italiano, ou um livro que eu já li, ou algum que eu estou querendo ler. Mas eu não encontrei fácil, é difícil de achar na Amazon, difícil de achar nos sebos aqui perto, coisas escritas em italiano. Até, sei lá, o Pequeno Príncipe em italiano é difícil de achar por aqui. Então eu comprei um livro de estudos mesmo, mas com textos, com páginas que eu vou ter coisas massivas e grandes para ler, então acaba resolvendo a minha vida. Mas o que eu sugiro para você não é nem isso aqui, é que você leia algo que você já está querendo ler ou algo que você já leu. O que você gosta? História? Filosofia? Romances? Eu gosto muito de biografias. Eu tenho a biografia do Leonardo da Vinci, do Elon Musk. Eu gosto de coisas que falam sobre criatividade. Eu gosto de espiritualidade. Gosto de coisas voltadas para a empresa. Essas coisas que você já gosta, leia essas coisas, tá bom? O que eu leio, por exemplo, no japonês? Considerando que eu também falo japonês e tem justamente essa filosofia. Leia o que você gosta. Isso aqui é mangá. Eu já li o mangá do Zatch Bell inteiro em português, na época da minha adolescência, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, menos, talvez 11, 12. Eu li o Zatch Bell inteiro, na época eu li pela internet, centenas de capítulos, eu não sei como é que eu tive esse pique. Eu chegava da escola, abria, eu ia lendo pelo computador, avançando as páginas de forma pirata, era terrível. Mas olha só que interessante. Isso aqui é algo que eu já gosto muito, tem significado espiritual, emocional pra mim. Leio massivamente. Eu sento pra ler, mando bala. Watashi wa bakemono nari ni mae o mukou to shita no de wa nai ka? Bakemono nari ni ganbarou to shita no de wa nai ka? Né? Tá aqui, como é que é o nome dele? Desse personagem? Que fica com o Zet? Kiyomaro. Takamine Kiyomaro-kun. Quando eu paro pra ler, eu não dou bola porque é novo, não. Eu vou lendo, deixo as coisas passando, vou passando. Mukatsuite saisho ni guzen shumon o tonaete tokito. Eu vou passando, eu vou lendo, eu não me importo com ficar pausando e voltando. Eu faço leitura massiva. Nem paro para pesquisar palavras novas, porque não é sobre isso. É sobre imersão massiva mesmo. Você ter tempo aqui de linhas de raciocínio longas de várias páginas faz muita diferença. Inclusive, ler verticalmente, assim como é escrito aqui, é bem chato, bem difícil. Sou muito mais acostumado a ler na horizontal, foi sempre assim que eu sempre estudei. Então, ler na vertical assim é estranho. E mangá tem muita palavra boa, viu? Mangá é excelente para quem quer ficar com o japonês aí mais conversacional. Besides that, em paralelo a tudo isso que eu comentei sobre leitura voltada para idiomas, eu quero falar sobre leitura mesmo, né? Quando você tá aprendendo uma língua, só concluindo esse arco, quando você tá aprendendo uma língua, a galera geralmente tem um curso, então tá seguindo o curso. Talvez você tenha o Portal Nower, o meu curso de inglês, tá fazendo o curso, beleza. A galera tá usando o Anki, então tá fazendo a repetição das frases, a revisão diária, beleza. Tá assistindo, o pessoal gosta de ficar tempo de TV, tempo de sofá, assistindo Netflix, então assiste filmes, assiste séries. Quem dá um passinho a mais colocando o celular em inglês, isso é muito bom. Quem dá um passinho a mais além, estuda anotando, estuda com caderno, o que é melhor ainda, o que é mais excelente ainda, é mais uma camada. Então eu te convido a ter mais essa camada ainda, que eu comentei nesse vídeo, que é valer um livro na língua que você está estudando. Não um livro de material, não um livro didático, um livro. Uma história, um romance, uma crônica, autoajuda, o que você quiser, tá bom? Mas falando sobre leitura, esse ano eu quero ler mais, né? Eu já sou um leitor bem assíduo, se eu posso dizer assim. Gosto de ler, sempre gostei de ler. Eu atribuo até minhas longas linhas de raciocínio, minha eloquência, meu vocabulário, de certa forma, à leitura, que me acompanha desde muito cedo.
Mas eu queria que esse ano fosse um ano com tema de leitura, ler mesmo, ler bastante. Eu não queria perder nenhum dia de leitura. Eu queria que ao longo dos 365 dias do ano, todos os dias eu tivesse pelo menos 10, 15 páginas de leitura. Eu não vou me apegar a número, mas eu não vou me deixar ir dormir sem saber. Não peguei num livro hoje. E eu tenho os meus livros jogados por todos os cômodos da casa. Eu tenho um livro no banheiro, eu tenho um livro do lado do meu computador, eu tenho um livro do lado da minha cama, né? Então esses livros, eles ficam nos lugares em que se eu parar vai ter um livro lá. Às vezes não vai ser o mesmo. Eu carrego um livro na mochila e outro livro na minha bolsa de academia. Então eu sempre tenho um livro por perto. Fica difícil de fugir. E aí eu acabo lendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Isso acaba acontecendo. Mas eu não vou me permitir esse ano ir dormir dia algum sem ter lido uma página de livro, porque eu quero puxar mais esse tema. E aí, quando a gente está pensando sobre objetivos de ano novo, é muito comum a gente colocar objetivos matemáticos, né? Este ano eu quero ler X livros, quero perder Y quilos. Esse ano eu quero ganhar tanto dinheiro, X dinheiro. Beleza. Você pode dar números para as coisas, tantos quilos, tantos livros, tantos dinheiros. Porém, eu queria te convidar para uma mentalidade de ano novo que é voltada para tema. Então, durante esse ano, pelo menos nesse primeiro trimestre, pelo menos durante essa primeira temporada, o meu tema é leitura. O que significa ter um tema? Significa que você aponta as suas ações nessa direção, sem se apegar muito à quantidade, à qualidade, mas é uma direção que te aponta pequenas tomadas de decisão. Então, eu tô na fila do banco. Faz muito tempo que eu não vou ao banco, inclusive, mas vou criar essa situação hipotética. Esse é o meu tema da leitura, estou no tema da leitura, certo? Certo. O que isso pode me apontar? Em vez de eu pegar o celular na fila do banco, eu vou pegar o livro que eu consigo carregar na minha bolsa que está sempre comigo. Eu estou direcionando um pequeno comportamento pontual para um tema que eu estou tendo atualmente. Estou esperando um ônibus sair na rodoviária e o meu tema atual é saúde. Eu tenho duas escolhas, esperar em pé ou esperar sentado. Vou escolher esperar em pé porque eu estou no tema da saúde. Entende o que eu quero dizer? Se você colocar no tema paciência, o meu tema atual é paciência. Nas pequenas atitudes suas do dia a dia, fui fazer café, isso já aconteceu comigo diversas vezes, tombou a minha cafeteira italiana no fogão, blá, ela tombou, ela tem uma bundinha redonda assim, às vezes ela cai da grade do fogão. Meu Deus, eu tava fazendo meu café 7h30 da manhã, é o tipo de coisa que me despertar e eu gosto do ritual do café da manhã e já logo comecei com uma má notícia. Estou no tema da paciência, então tá tudo bem. Limpa o fogão, lava a cafeteira, faz outro café, tá tudo bem. Então, qual que é o seu tema? Você consegue pensar numa palavra-chave de tema para esse ano? O tema desse ano é meu corpo. O tema desse ano é meus filhos. O tema desse ano é tempo de mesa, estudando. Escolha um tema e aí aponta as suas ações em direção a esse tema. Eu gosto de fazer isso funciona muito para mim. Para fechar, eu vou falar sobre 2 livros que eu tô lendo, em português mesmo, não tem nada a ver com estudo de idioma, só vou comentar o que eu tô lendo. Eu tô lendo esse livro, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, de Hemin Sunim, autor coreano, né? Isso aqui foi recomendado pela minha psicóloga para mim, o que é muito irônico, porque cada ano que passa, eu só fico cada vez mais maluco em termos de preenchimento de agenda e produtividade e tudo mais, eu sou bem maluco nesse aspecto. E é justamente por causa disso, creio eu, que ela recomendou As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. É bonito, é bom, é bom. Quando eu tenho os meus livros, eu rabisco os meus livros, eu destruo os meus livros, pode ver aqui que eu rabisco, eu sublinho. Eu não tenho medo de sujar, de escrever, de grifar. Eu grifo mesmo, tá? Eu não tenho medo. Você pode ver aqui, ó. Aqui, ó, anotações. É que eu tenho caneta verde, rosa, amarela, laranja, azul. Então as minhas anotações ficam das mais diferentes cores. E é bom. Ele é um livro que ele te força a desacelerar mesmo na experiência do livro. Porque você vai avançando algumas páginas e você encontra algumas gravuras, como assim, ó. E aí você tem um tempo contemplativo, sabe? Que o próprio ato de tatear o livro e ficar contemplando as gravuras que ele tem já te faz a proposta do próprio livro de te fazer desacelerar, o que é muito bom, recomendo.
Eu tô lendo um outro livro, que na verdade é um box, uma saga, que esse aqui é voltado para história e política, chamado O Livro Amarelo. Esse aqui é o quarto fascículo do Livro Amarelo, de uma série de 6. Eles são 6. Você pode ver que tem um... Eu tenho um box bem aqui, ó. Esse aqui é o box desse livro. Ele tem, aqui, ó, 6 livros. Eu tô no quarto. E o tema desse aqui é o Brasil Poderoso. O Livro Amarelo é o seguinte, ele é um livro sobre a história do Brasil, basicamente. De onde o Brasil vem, é como começa o primeiro livro, de onde o Brasil vem, onde o Brasil está, conta no segundo livro, e a partir do terceiro capítulo, do terceiro livro para frente, ele começa a escrever sobre para onde o Brasil pode ir. E ele é um livro imaginativo. Ele é um livro puramente imaginativo do que o Brasil poderia ser em relação a posicionamento de primeiro mundo diante do cenário internacional. E se o Brasil tivesse foguetes? E se o Brasil resolvesse o problema das favelas? E se o Brasil tivesse indústria por todo o norte e nordeste e em vez de pobreza, né? Quais são os caminhos para isso? A tese desse livro é coisas que o Brasil poderia fazer até 2050. Para até 2050 ser um país que senta na primeira prateleira junto com China, junto com os Estados Unidos. Bom, eu gosto muito de história, gosto muito de direito público, gosto de política, eu gosto dessas coisas, então eu gosto bastante. Se você não conhece o Livro Amarelo ainda, vale a pena ler. Se você gosta do seu país, gosta de ler sobre esse tipo de coisa, tem o site do Livro Amarelo, você pode ler por lá. Esse aqui é o quarto, chama Brasil Poderoso. O próximo, se não me engano, é o Brasil Rico, e o sexto é o Brasil Livre. Bom, leia. Ler é muito legal. Rabisque os seus livros, não tenha medo de escrever, rabiscar, fazer suas próprias anotações. Não tenha medo de fazer isso aqui, ó, com seus livros, tá bom? Deixar a sua marca, mostrar que ele é seu. Eu escrevo o meu nome em todos os livros, eu não tenho medo de rabiscar e sujar os meus livros, eu amasso, eu dobro de um lado pro outro, eu carrego, eu sujo, eu deixo cair café, tá bom? Ler é bom demais, abre a mente, muito bom. Bom, bons estudos, eu espero vocês nos próximos vídeos. Se você não está inscrito no meu canal ainda, inscreva-se. O meu curso completo de língua inglesa, o link para você saber mais sobre ele está no primeiro link da descrição, logo abaixo desse vídeo. E no dia 12 de janeiro, é uma segunda-feira, daqui 10 dias, tô gravando esse vídeo hoje no dia 2, daqui 10 dias, na segunda-feira, dia 12 de janeiro, eu vou abrir as matrículas do Nauer, de segunda a sexta, com um pacote bem legal, uma condição bem legal, que eu vou fazer especificamente do dia 12 ao dia mais 4, 16, tá bom? 12 a 16 de janeiro eu vou fazer uma janela de abertura do portal Nauer muito massa, para você fazer parte da turma do Nauer 2026, aprender inglês ao longo desse ano, ficar bom nessa jossa, fazer parte dessa comunidade de mais de 2.100 alunos que eu tenho que estudam comigo dentro do portal Nauer. Vai ser um prazer ter você por lá também, tá bom? Quais foram as suas impressões em relação a esse vídeo? Me conta aqui embaixo, me conta aqui na descrição desse vídeo. Eu esqueci de falar o nome do autor, né? O autor desse livro aqui é o Orlando Lima, especificamente. Cada fascículo é escrito por pessoas diferentes, mas o quarto fascículo, que é esse aqui, é escrito pelo Orlando Lima. Bom, bons estudos, inscreva-se no meu canal de estudos se você não está inscrito ainda. Um ano glorioso para nós de estudos, de idiomas e do que você estiver estudando para se preparar por aí. A gente se vê amanhã. Tchau!